são as principais características, tá, pessoal? Aqui eu trago as principais características desse comportamento reativo, que a gente entende. Se eu trabalho só para apagar incêndio, só de forma reativa, eu tenho alguns ônus dessa forma de atuação. Normalmente eu tenho uma taxa de retrabalho alta, uma vez que eu não consigo chegar na causa raiz do problema, eu só trato o sintoma, eu só substituo peça, eu só faço o reparo, eu só faço a atividade e não consigo buscar a causa raiz, então tem uma alta taxa de reincidência. Falta de pessoal qualificado, por vezes isso é uma característica, um comportamento reativo. Por eu ter muita corretiva, as pessoas elas não têm um espaço de tempo para poder fazer capacitação. Como é que eu vou pegar lá o meu técnico, que é um técnico que atende corretiva, e, por exemplo, trabalhar um treinamento com ele, estabelecer qual que é o modo de falha que mais está acontecendo dentro da minha empresa e fazer um treinamento específico para ele? Como é que eu vou tirar a minha equipe para fazer um trabalho de análise de falha, de planejamento, se o cara ele está atolado em serviços corretivos? Então, faz com que o conhecimento que a pessoa adquiriu até o momento, ela vai aplicar. Mas ela conseguir evoluir vai ser difícil, porque o contexto acaba prejudicando isso. Convivo com problemas crônicos, falta de sobressalente no estoque. É incrível, pessoal, porque a manutenção corretiva, por mais que eu gere um histórico de consumo de peças, por uma falta de análise, eu não consigo rever minha estratégia de manutenção, minha estratégia de gestão de materiais. Verificando se aquele componente, o que está acontecendo? A intervenção está ocorrendo de forma reincidente, é porque o técnico ele não está conseguindo fazer a execução correta do serviço, ou porque ele não tem o ferramental, ou ele não tem conhecimento, ele não tem os equipamentos, recursos necessários, não tem ali a parte do arquivo técnico, ou daqui a pouquinho a peça ela não é específica para aquela função. Pode ser que o técnico ele está fazendo uma boa montagem, enfim, uma boa manutenção, entretanto, a peça que está sendo disponibilizada para ele é de baixa qualidade. Então, eu estou tendo reincidência de falhas e sendo prejudicado na minha gestão de sobressalentes pela questão da qualidade. Número elevado de serviços não previstos, obviamente, se eu estou tendo um comportamento reativo, é muita coisa não prevista, então foge de programação, eu tenho que estar sempre verificando, revendo a programação que eu tenho. O histórico de manutenção é inexistente ou não confiável. Pessoal, isso aqui é uma coisa que me pega bastante, sabe? O gestor, ele não dando a devida atenção para a sistemática de ordem de serviço e geração de um histórico. E eu digo gestor porque eu percebo que, a partir do momento que o gestor ele trabalha com dados, com fatos, com histórico, a coisa começa a melhorar. Porque eu sempre penso da seguinte forma, eu nunca fui técnico de campo, mas eu penso da seguinte forma, se eu fosse, tá? Se eu preenchesse uma ordem de serviço, um documento que é extremamente importante, eu atendo lá, vamos lá, isso aí vocês podem calcular. Normalmente dá de 3 a 5 serviços corretivos por técnico. O técnico está focado em corretivo, não dá mais do que isso, tá? A não ser num caso muito extremo, mas normalmente gira entre 3 a 5. Eu preencheria com a qualidade, realmente, no detalhe, todos os pontos, se eu soubesse que depois que eu pegar a ordem de serviço, vamos pensar que a ordem é impressa, tá? Eu pegar a ordem de serviço, preencher toda ela, entregar lá para o PCM, digitar, e nunca mais eu ter acesso a essas informações, será que ou essas informações nunca mais viessem para mim de uma forma a me beneficiar? Será que eu preencheria a ordem de serviço? Poxa, eu fico pensando, mas qual seria a qualidade do meu preenchimento, uma vez que essas informações não me ajudam para uma tomada de decisão, para uma análise de falha, para melhorar a gestão de sobressalentes, para a gente verificar que o equipamento ele já está num final de vida útil, que eu preciso fazer uma grande reforma nele, que não adianta fazer corretiva, porque o equipamento ele já apresentou um desgaste generalizado, eu preciso tomar uma ação de restaurar esse equipamento ou fazer um retrofit. Eu, como técnico, será que estaria preenchendo a ordem de serviço? Aqui as principais consequências. No momento que eu tenho uma baixa disponibilidade e confiabilidade de máquinas, e aqui a gente traz uma parte da frase do Dame lá, né? Não se mede, não se estuda, não se planeja, adaptado, e obviamente eu não consigo gerenciar aquilo que eu não meço. Então, o que acontece? Eu tenho uma moral do grupo sempre em baixa, do time de manutenção em baixa, uma falta de confiança dos clientes. Vamos pensar o seguinte, né? Se eu tenho hoje, façam a seguinte reflexão para quem consegue ter esse indicador. Se hoje eu estou atuando
mais de 50% em manutenção corretiva, pensem em todo o time de manutenção de vocês, mais de 50% em manutenção corretiva, a gente tem que entender que essa corretiva de emergência, ela está gerando uma insatisfação para o cliente. O cliente ele está com o equipamento, a instalação dele fora de operação. Então, está gerando uma insatisfação. A ideia é que a gente conseguisse, e a ideia não, o que a gente trabalha para conseguir estruturar é um atendimento ali de 80% de forma planejada e 20% de forma de corretiva de emergência. Sendo que tem algumas empresas que estão direcionadas lá na manutenção de classe mundial, que quando chega lá no topo da jornada, estão falando em 10% de manutenção corretiva de emergência e 90% de forma planejada. Lógico, dentro dessa forma planejada está a corretiva programada, que é o identificar a anomalia e tratar ela antes de que ocorra a quebra. Então, esse é um número importante, é uma visão que a gente precisa ter. Eu vou sempre pensar que minha equipe está faltando pessoas. É certo que quando eu estou trabalhando num cenário de muita manutenção corretiva, a primeira coisa que vai me vir à cabeça é que a equipe está mal dimensionada. Por vezes pode estar, mas às vezes não é a resposta. Às vezes a forma que aquelas pessoas estão trabalhando, se eu botar mais uma, mais duas, mais três, mais 10 pessoas, se eu não mudar essa mentalidade de reativo para proativo, planejado, eu vou colocar mais pessoas para atender corretivo. Então, é importante a gente entender que é uma consequência que parece que vai estar sempre faltando funcionários. Não cumpre o prazo, até o Ivan trouxe lá no início, né, a questão de priorização, de atendimento. Eu estou fazendo uma corretiva, ocorre uma outra. Se é dependendo de uma maior prioridade aquele equipamento, aquele ativo, aquela instalação, eu vou deslocar a equipe. Daí, então, vou ter atraso nessa e assim por diante. Atrasos de atendimento tipo corretivo, sem falar no atraso de produção. Elevado número de equipamentos em manutenção, perda de produção por problemas de equipamento e manutenção predominantemente corretiva não planejada, que é a falha funcional do ativo. Tá? Então, basicamente, essas são as consequências.